Oi, pessoal. Eu fiz um intercâmbio na Argentina em fevereiro desse ano. E desde o meu intercâmbio eu tenho recebido muita pergunta sobre e do trabalho. Muita gente perguntando e tendo curiosidade, porque viu no LinkedIn. Então eu postei por lá que eu fiz o intercâmbio. E algumas pessoas próximas também começaram a perguntar e ter curiosidade. Então eu resolvi trazer um pouco sobre como foi, como que começou. E contar um pouquinho mais sobre a CEP Idiomas. Então eu já conhecia a CEP, eu conheci pelo Insta. Conheci o ano passado, eu acredito que foi no início do ano passado. Por um anúncio, uma propaganda do Insta. Entrei na página, conheci e comecei a seguir. E a partir desse momento fui pesquisando cada vez mais e me interessei muito. Eu comecei a pesquisar bastante, porque a gente sabe que, enfim, tem muita coisa por aí. E tem muita página oferecendo intercâmbio. E intercâmbio era um sonho meu. Desde a adolescência era um sonho fazer intercâmbio. Só que eu não tinha condições. E tem muito intercâmbio muito caro. Enfim, 10 mil pra cima, a gente sabe. É um mercado caro de intercâmbio, né? A gente conhece. Enfim, e a outros países também envolve visto. Mas, voltando pro intercâmbio que eu fiz. Então, eu conheci CEP Idiomas pelo Insta, eu comecei a pesquisar, vi comentários, vi avaliações no Google. E, a partir do momento, eu só fui me apaixonando mais por eles, pela metodologia, pelos vídeos que eles divulgavam. E, além das aulas de espanhol, também tem as experiências. Por exemplo, como aula de tango. Então, eu comecei a gostar muito. E desde que eu comecei a pesquisar e ver essas experiências, além das aulas também, eu me apaixonei e eu coloquei, eu queria muito fazer esse intercâmbio. E então, eu comecei no Insta, eu via muito do que eles postavam. Em novembro do ano passado, teve a Black Friday, e eles fizeram uma promoção muito boa. E, enfim, eu fui e resolvi finalmente fazer o intercâmbio. Então, eu escolhi fevereiro desse ano, mas eu fechei no ano passado, em novembro do ano passado, por conta de uma promoção da Black Friday. Mas também, eles fazem muitas bolsas de estudo. Então, onde você tem que escrever uma redação do porquê você gostaria de fazer esse intercâmbio na Argentina, por exemplo. Então, assim, tem que ficar de olho na página deles, porque eles fazem promoções, igual no meu caso da Black Friday. Então, e eu coloquei que eu queria muito fazer esse intercâmbio, eu entrei em contato com eles me mandaram como que era o cronograma das aulas. Então, eu me interessei muito. E eu fechei com eles em novembro. E em fevereiro eu fui pra Argentina. E assim, todo o suporte com eles, assim, é impecável. Porque a comunicação deles é muito boa, muito legal. Eles criam um grupo do WhatsApp onde eles vão orientando. Tem 2 grupos, um grupo que é mais voltado pra eles mesmo, onde eles vão colocar avisos, informações importantes. Então, fica muito centralizado por lá. Eles vão mandar guia também do intercâmbio, do local, de como que funcionam as aulas, dos passeios também, que são passeios guiados, onde também é narrado esses passeios, então vai contando a história, por exemplo, de museu. Então, os passeios, eles são guiados, contando toda a história. E a gente fez muitos passeios legais. Eu vou trazer mais pra frente, porque são muitas coisas, muitas informações. Mas aqui eu vou centralizar, então, realmente, conforme o intercâmbio. Sobre questões, eles parcelam em 12 meses. Então, eles parcelam bem. Todo o apoio deles é impecável. Então, como eu tava contando, eles prestaram muito apoio. Também porque, quando eu fui em fevereiro, eu não estava de férias. E eu não conseguia tirar férias naquele momento, mas eu queria muito fazer o intercâmbio. E foi, assim, impecável o apoio deles, porque tem as aulas na carga horária normal, né, de manhã e de tarde. Só que eles conseguiram fazer uma carga horária especial pra mim, por conta desse caso específico. Algumas perguntas também envolveram porque a Argentina vem aqui perto e não é tão diferente, né, das questões, assim, do que a gente tá acostumado culturalmente, digamos. E pela facilidade, realmente, de geográfica, mas também porque eu queria muito conhecer e eu gostei muito da cultura, muito mesmo, e você realmente tem uma imersão muito legal, então você realmente consegue entender muito da cultura deles, por exemplo, de tango, porque teve aula de tango, teve aula de mate também, então como fazer, então tem muito dessa questão de imersão cultural, que foi muito legal, e dos passeios, onde a gente vai conhecer muito mais da cultura. A cidade também é uma cidade muito legal, é uma cidade muito arborizada, muito movimentada também. Algumas questões também, pra esclarecer que o intercâmbio, o pacote, né, que você compra de intercâmbio não vai incluir passagem, então a passagem é por sua conta. Na época eu comprei bem antes, então quando eu fechei com eles eu já deixei isso certo, pra pagar mais barato na passagem. A questão de hospedagem também é por sua conta. Na época eu aluguei um Airbnb, então pra ficar mais tranquila, mas tem outras opções de, por exemplo, você pode alugar um hostel, enfim, aí de acordo também com cada um. Mas voltando assim pra CEP, os passeios você pode pagar, tanto em real, cartão, Pix, como peso também, enfim. Eu acabei pagando lá alguns dos passeios, você pode deixar certo, mas eu acabei reservando alguns e pagando por lá. Mas enfim, eu tenho só elogios pra equipe da CEP, porque, assim, foi uma experiência muito legal de intercâmbio. Além de conhecer a cidade, eles foram muito prestativos, muito solícitos, me ajudaram em muita coisa, principalmente no pagamento das coisas, porque lá tem as questões também de, por exemplo, é bom que você leve uma quantia de dinheiro, porque às vezes alguns estabelecimentos podem não aceitar cartão. É bom ir preparado. E eu vou fazer um outro vídeo detalhando um pouco mais sobre isso. Mas enfim, eles foram muito solícitos comigo, então eles fizeram essa carga horária específica pra mim à noite. A minha professora foi maravilhosa, prestou todo o apoio. A gente fez algumas aulas em café também, o que foi muito legal. Então foi além da sala. Como eu tava comentando de Córdoba, é uma cidade muito urbanizada, movimentada, assim, mas é porque no verão, que foi a época que eu fui, o pessoal fica muito nas ruas, nos parques. Tem muito pessoal dançando na rua, por exemplo, tango, outro tipo de dança. Assim, é mais movimentado à noite, então o pessoal sai mais. Tem muitos cafés, muitos pubs também, que é muito legal. Posso trazer mais pra frente alguns lugares que eu fui e eu gostei bastante lá. E é uma cidade relativamente segura. É bom, claro, cuidar do seu celular, cuidar das suas pertences, mas assim, não tive nenhum problema. Inclusive, eu andei à noite lá, voltei meia-noite, até mais tarde, e não tive problemas. Mas é bom cuidar. E é uma cidade linda. Então, tem muitos museus, muitos cafés, pubs, parques, atividades diversas. Tem cidades também pra conhecer em volta, onde a gente foi pra alguns passeios que eram de cidades vizinhas, que foi muito legal. Enfim, mas CEP, ela te dá uma experiência muito além do espanhol. Então, assim, o espanhol eu comecei a aprender com 8 anos, mas eu acabei indo mais pro inglês e eu precisava aprender mais e fortalecer mais meu espanhol. Então foi muito legal. Eles fazem, claro, um teste de nivelamento para entender seu nível e é dividido por nível as aulas, mas eles fornecem todo o material de apoio. Te dão um kit de boas-vindas também. E assim, tudo que você precisar, eles estão sempre ali dispostos a ajudar, esclarecer, o que é muito bom, pra você não se sentir
Mas eles mandam também nesses grupos de WhatsApp que eu comentei, que são dois. Um deles é pra você conversar com todo mundo que vai fazer intercâmbio com você naquele mês. Eles têm dois tipos, que é de 2 semanas e de 3 semanas. Eu fiz o de 3 semanas, porque o de 3 semanas tem o certificado e tem a prova. Então, tem esses dois grupos. Um grupo é pra você conhecer o pessoal, combinar de sair, por exemplo, pra ter essa troca. E o outro é mais voltado pra orientações, pra informações, avisos. E eles passam um guia de intercâmbio com todas as informações possíveis, tá? Desde, por exemplo, como realizar pagamentos lá, porque tem a questão de que o pagamento é um pouco mais fácil aqui no Brasil por conta do Pix e tudo mais. Mas lá eu não tive, assim, grandes problemas pra pagamento, porque eu até consegui utilizar o Flash, que é o cartão de benefícios. Então, para vale alimentação eu consigo utilizar lá sem problemas, tá? Mas eu vou trazer, como eu disse, as outras informações em outro vídeo, pra não ficar tão extenso aqui. Mas assim, eu recomendo muito, muito mesmo. Queria que todo escola de idiomas e de intercâmbio fosse igual, com todo esse apoio, com a didática também, porque, assim, a didática deles foi incrível. Muito apoio também, pra dúvidas. Então eles fazem você realmente se sentir pertencente, né? Então a gente não fica se sentindo meio perdido, isolado, o que é muito legal. E eles fazem tudo pra você ter a melhor experiência possível. E sobre os passeios, alguns dos passeios eles estão inclusos e outros não, que são esses passeios maiores para outras cidades, porque precisa alugar, né, um ônibus, por exemplo, uma van para ir para esses lugares. Então eles precisam ter um número de estudantes, de alunos para ir. Então você precisa reservar lá e daí é pago separado. Então, mas eles passam o valor de cada passeio antes do intercâmbio, então eles vão passar todas as informações, tá? Enfim, a gente tem todo realmente apoio, tanto do guia que eles passam com todas as informações da cidade, do intercâmbio, de como que vai funcionar, qual que é a carga horária do curso, o que você vai ter em cada um dos passeios, por exemplo, o que você vai ter em cada uma dessas experiências. E sobre valores, é complicado passar um valor fixo, porque como eu paguei com essa promoção da Black Friday, assim, era uma questão daquele ano, né, do ano passado, e daquele mês, mas assim, é menos de 5 mil no intercâmbio. É interessante conversar com eles pra entender o preço e o valor agora. Também, se você quiser ficar de olho no Insta deles, por conta das questões de bolsas que são ofertadas, tá? Eles ofertam bolsas de 50%, 100%, então é legal ficar de olho também. Enfim, qualquer dúvida, me traga aqui nos comentários que eu explico, ou trago outro vídeo também pra explicar mais sobre o meu intercâmbio. E eu quero trazer mais sobre como que foi cada uma das experiências lá. Eu sei que foi uma das experiências mais legais que eu vivi. Inclusive, eu sinto muita saudade. Se você quiser aperfeiçoar seu espanhol, quiser aprender do zero, também recomendo. Teve algumas pessoas que perguntaram se precisa saber espanhol. Eles têm desde o básico até o avançado, então desde o A1 até o nível avançado, então você não precisa saber exatamente. É legal você ter uma noção, estudar um pouco, pra ter uma noção pra ir, pra conseguir se virar fora, né, pra conseguir pedir comida, pra conseguir, né, se virar no contexto geral, mas não precisa ter um nível exato pra conseguir fazer intercâmbio. Você pode ir pra aprender, né, realmente uma imersão, pra você aprender do zero, e é legal também, se você gosta desse tipo de imersão, se você aprende mais, com essa questão de imersão cultural, desse contexto, é legal, mas se você souber também, quiser aperfeiçoar, também é interessante. Então, se você já tem um nível, por exemplo, de intermediário ou avançado e você quiser melhorar, também é interessante fazer um intercâmbio, porque você vai ter situações reais no dia a dia, vai te obrigar a aprender, vai te obrigar por conta do contexto, mas também é interessante um intercâmbio para melhorar e aperfeiçoar esses pontos que você ainda precisa melhorar. Que era o meu caso, eu tinha uma fase, mas eu precisava melhorar muitas coisas ainda. Então, eu recomendo. E eu gostei muito. O intercâmbio é uma experiência onde você conhece muito do país, muita da cultura, muitas pessoas de diferentes lugares, tanto do Brasil como outros lugares, e é algo que realmente marca. Então, marca muito, eu acho, você e você volta com seu mundo ampliado. E eles também ofertam cursos online. Então, se você quiser fazer o curso online e depois fazer o intercâmbio, ou se você quiser fazer o intercâmbio e depois continuar com as aulas, também tem os cursos online. Então, eu vou deixar o arroba aqui deles, se vocês quiserem entrar em contato. E, enfim, é uma experiência onde você vai levar muitas bagagens e algo que realmente amplia. A gente leva muitas das memórias da experiência, pra mim até, além do profissional, também de forma pessoal. Porque eu acho que me ajuda muito mais a ter confiança na comunicação, porque às vezes em outro idioma a gente não tem tanta confiança. Mas você acaba criando essa confiança porque você precisa se comunicar. E as aulas, elas são 100% em espanhol, vai ter uma coisa ou outra em português pra você entender. Mas as aulas, elas são, como eu estava falando, 100% em espanhol. Vai ter uma coisa ou outra que elas vão falar em português pra gente entender. Mas a maior parte vai ser em espanhol. A questão de boas-vindas, a professora, que é a Fátima, criadora da SERP, ela é do Brasil, ela é brasileira. Ela faz as boas-vindas em português, mas também em espanhol. Mas as aulas em espanhol, a maior parte do tempo, elas vão explicar também. Por exemplo, se você não souber uma palavra, elas vão explicar pra você o contexto. Então, assim, é muito bom, porque essa questão de imersão do idioma é muito legal, porque é um contato que a gente não tem normalmente no dia a dia, e lá você vai ter. Então, acredito que seria isso. E me digam se vocês gostaram, se querem saber mais